procedimento. A questão de vulnerabilidades ainda, né? Monitoramento e... Só um instantinho aqui. Sem querer eu vou dar uma enlouquecida aqui. Questão de vulnerabilidades, vulnerabilidade no monitoramento e bloqueio físico de acesso aos equipamentos, né? Aí isso acarreta o que? Pessoas não autorizadas podem estar entrando nesses ambientes, né? Falha do equipamento de segurança, como extintores, aí ocasiona qual é a ameaça? Um incêndio na empresa, descarte inadequado de equipamentos como HDs, fitas de backup, cartão de memória. A pessoa pode ter acesso a esses equipamentos, né? E aí roubar informações, né? Rede sem fio, que o alcance dela não seja controlado, pode ser também uma ameaça, porque pessoas podem tentar acessar através dessa rede, né? E aí, questão de falha no bloqueio de páginas com conteúdos maliciosos, que aí a empresa pode estar sofrendo ataque através de vírus, né, spywares e outros malwares. Aí a questão da política de segurança. O que é a política de segurança? Trocando em miúdos, para não ficar uma coisa muito extensa. A política de segurança, ela entra como você vai criar uma regra, certo? Vai criar uma ou várias regras, depende muito do contexto, né? Na qual as pessoas, né, que trabalham naquela empresa, na instituição e tal, devem seguir para que o sistema computacional da empresa flua, né, funcione de forma efetiva, certo? E totalmente segura, né? E aí esse conjunto de regras, né, que você vai elaborar juntamente com o pessoal da parte administrativa da empresa, que aí onde você vai colocar o que pode, o que não pode acessar, o horário que pode acessar, certo? Como é que vai ser esse acesso, certo? Por exemplo, a política de criação de senhas, como é que devem ser as senhas que devem ser utilizadas na empresa, de quanto em quanto tempo essas senhas obrigatoriamente devem ser alteradas. Então é todo um processo, não é? Você cria um documento, que esse documento deve ser seguido pelos colaboradores da empresa, né? E quando é colaborador, a gente engloba todos, desde o pessoal que está no mais alto escalão até a pessoa que trabalha como porteiro, como quem trabalha na cozinha e tudo. Todos devem seguir o mesmo protocolo. E nessa questão da política, existe a política permissiva e a política de proibição. A permissiva é quando você, primeiramente, você permite tudo, certo? E aí, logo após isso, certo? Você vai vendo como é que está o fluxo da sua rede, e em cima disso você vai vendo o que deve ser bloqueado, deve ser restrito, né? Tipo, qual a diferença de bloqueado para restrito? Bloqueado é quando ninguém pode acessar. Restrito é quando apenas algumas pessoas podem
ter acesso àquele determinado conteúdo. Por exemplo, página na internet. Uma parte dos funcionários tem direito a acessar o Facebook, a outra não tem, certo? Seria mais ou menos nesse sentido. A política de proibição, certo, se dá da seguinte forma: eu proíbo tudo bloqueado, por exemplo, né? Tudo bloqueado, e aí eu vou liberando conforme a necessidade do trabalho, certo? O funcionário do RH está precisando que seja liberado um site para que ele faça uma pesquisa. Aí, aquele site é estudado, né? É avaliado para ver se realmente existe a necessidade da liberação. E aí pode ser uma liberação permanente ou temporária, que eu posso tipo, liberar só enquanto o cara está fazendo a pesquisa. Depois ele volta a ficar bloqueado, certo? Como por exemplo, nas escolas pode-se ser liberado permanentemente o YouTube, né, para pesquisas, né, ou não. Eu posso liberar o YouTube apenas no horário que vai ser pré-determinado, que nesse período vai ter pesquisas para estudos, né, com aulas virtuais, por exemplo. Então, basicamente é isso, né? Só dando uma recapitulada aqui. O assunto é bem interessante, né? O plano de segurança é um montante, certo? De regras, certo? Que você, juntamente com a parte administrativa da empresa que você trabalha ou da empresa que você está prestando serviço, né, deve montar, certo? Para que as informações da sua empresa sejam preservadas, sejam trafegadas, né, lá no seu ambiente de forma segura, certo? Para evitar que ocorra os prejuízos, né? Prejuízos, principalmente os intangíveis, né? Que é aquela questão que não tem como ser recuperado, certo? Que aí é onde entra a reputação da empresa e a credibilidade. No caso, se for um profissional autônomo, né, você está prestando serviço, seu serviço, vamos dizer assim, for atingido nesse sentido aqui, né, sua reputação como profissional e credibilidade estariam afetadas. É justamente essa questão aqui, vazamento de informações dos clientes, né? Quando é prejuízo tangível, é uma máquina que queima, um computador que deu defeito de alguma coisa, uma configuração que deu algum problema e tal, né? Que gerou um prejuízo financeiro, por exemplo, né? Isso aí a empresa pode se recuperar. Análise de risco. Análise de risco, você vai verificar na sua empresa a questão das ameaças e das vulnerabilidades. E aí a gente viu que as ameaças podem ser intencionais, quando existe aquela intenção de realizar aquele ato, certo? Existe as não intencionais, quando o indivíduo, por exemplo, um usuário que não é treinado, não tem muita experiência, ele acaba que abrindo brechas de segurança no sistema sem saber, para que pessoas mal intencionadas possam invadir o sistema. Existe a ameaça de equipamento que pode ocorrer quando o equipamento dá um defeito, queima ou algum problema assim, ou até mesmo a má configuração desse equipamento, certo? E tem as ameaças de eventos naturais, que aí são enchentes, incêndios, terremotos, enfim, são eventos oriundos, né, vindos da natureza, né,
que aí você também deve se preparar para essas situações. As vulnerabilidades que você deve identificar, né? Tudo você deve ter um olhar bem criterioso, né? E aí vem essa tabelazinha que de um lado é a vulnerabilidade que pode existir na sua empresa, e aí do outro lado são as ameaças, certo? Que podem ser utilizadas para em vulnerabilidade conseguir acessar o seu sistema e roubar informações, por exemplo. Se o usuário é mal treinado, então um cara que trabalha com engenharia social, ele pode facilmente ludibriar esse usuário e conseguir as informações. E aí onde vem a questão da política de segurança, que deve ser feita pelo o profissional da área de redes. Ele vai determinar, juntamente com o pessoal da parte administrativa, quais são as regras que as pessoas devem usar para devem usar enquanto estão utilizando os equipamentos de rede, né? Como é que eu devo usar, quando e qual período eu posso usar o Wi-Fi, qual local posso usar o Wi-Fi, quem tem permissão de usar o Wi-Fi, como é que tem que ser as senhas, né? E aí a gente viu também que tem a política de permissão, que é onde eu permito tudo e depois eu vou restringindo o que é desnecessário, né? Tem a questão da proibição, que primeiro eu bloqueio tudo e aí quando se julgar necessário é liberado alguma situação, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Vai ter vocês, em cima dessa explicação e com a apostila que já foi passada para vocês, vocês vão elaborar um textozinho, certo? Uma pergunta que vai estar aí, certo? Na atividade, e vocês respondam lá no campo específico que está destinado para isso, certo? Não vão responder em comentário, nem outra coisa. Vai responder lá na opção lá que tem lá. Digite sua pergunta, sua resposta. Beleza? Até a próxima.